Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja a nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, aqui na comunidade orante, Manhã com Evangelho. Hoje, no dia 27 de fevereiro de 2024. Segunda semana do tempo comum, e o Senhor nos dá esse segundo dia da semana para mais um dia começarmos a ouvir e a praticar o Evangelho. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas nessa manhã, amém? Deise Teodoro, o Senhor te abençoe nessa manhã. Vanilda Ramos, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Cleide Luiza, que bênção, está aqui. Dora Gomes, Deus abençoe minha amiga. Ramon Martim, Deus abençoe. Irmã Cirlei Lima, Deus abençoe. A todos os irmãos e irmãs que estão chegando, um bom dia com Jesus. Um bom dia com Jesus é tudo que nós precisamos, não é verdade? Então seja nessa manhã a bênção do Senhor sobre nós. Vai chegando, vai curtindo essa live, vai comentando para me ver você, que às vezes, gente, não aparece para mim, tá bom? Às vezes eu falo o nome de um ou outro, é porque não aparece para mim. Então chegue, curta, comente e o Senhor te abençoe. Minha sogra, Dona Naí, Deus abençoe nessa manhã a todos os irmãos e irmãs. Vamos ler o Evangelho, gente, do dia hoje, em nome do Senhor, Mateus 23, a partir do primeiro verso, que vai dizer assim: Então Jesus falou a multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observam tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imite em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam todas as obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filacáceos e as suas longas tranças, franjas em suas capas. Gostam muito do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras da sinagoga, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não são chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra ninguém o chame de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queiram ser chamados de guias, um só é o guia de vocês, Cristo. Maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem ser humilhado será exaltado. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém. Deus abençoe a Daniel, que já está caminhando do trabalho, Patrícia Alexandrino, Francisco Barbosa, nosso primo, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Gente, o Evangelho do Senhor Jesus sempre vai nos confrontar, nos alimentar, nos consolar e nos orientar e nos mostrar o caminho. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, começando essa live, né? Começando o seu dia ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho do Senhor. Porque nós precisamos começar o nosso dia norteado pela palavra de Deus. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Eu não posso te garantir que você vai ter um dia bem tranquilo, né? Sem alguma situação para resolver. Eu não posso te garantir isso, mas eu posso te garantir uma coisa, que em todas as situações, Deus
estará conosco. E quando nós lemos esse evangelho, nós vamos ver Jesus sempre batendo na tecla de não viver uma vida de aparência. Como o Senhor Jesus bate nessa tecla, irmãos? Desde a semana passada, nós temos cruzado com textos bíblicos que vai mostrar a importância de viver uma vida prática e não apenas uma vida na teoria. Os escribas e os fariseus, eles sentavam na cadeira de Moisés, mas a vida deles era uma vida de teoria. Quando eles faziam alguma coisa, eles faziam apenas para se mostrar santidade, mostrar religiosidade. E tudo isso, amados irmãos e irmãs, Jesus foi o quê? Condenando. Jesus foi o quê? Mostrando como exemplo de não ser. Olha que coisa triste. Os escribas e os fariseus eram um exemplo de não ser seguidos. Jesus aponta tudo que eles praticavam e Jesus fala: não façam como eles. Olha, irmãos, como o nosso exemplo precisa ser positivo na vida das pessoas. Como a nossa vida precisa ser um exemplo positivo para outras pessoas e não negativo. Porque quando nós somos um exemplo negativo, as pessoas vão fazer o quê? Ao contrário de você. Mas quando nós somos um exemplo positivo, o texto vai dizer que Jesus fala: olha, olhem para eles, façam o que ele está ensinando, porque eles ensinavam de fato. De fato, amados irmãos e irmãs, eles sabiam da lei, eles entendiam de lei, mas eles não viviam a lei. Eles colocavam peso para as pessoas, mas eles mesmos não carregavam esse peso. E aí Jesus fala: vocês até observem o que ele fala, mas não pratiquem o que eles falam. A nossa vida, amados irmãos e irmãs, precisam estar baseada nas atitudes de Jesus. A nossa vida nessa manhã precisa estar baseada na vontade de Deus para o nosso coração. Por isso Jesus ele vai dando algumas orientações, né, que a gente precisa levar para nós, para nossas vidas. Né? Enquanto aqueles homens gostavam dos primeiros lugares da sinagoga, como aqueles homens gostavam dos primeiros lugares das festas, Jesus fala: não sente nos primeiros lugares. Porque se aqueles lugares estiver reservado para alguém, você vai passar vergonha, porque você vai precisar ser retirado daquele lugar. Mas se aquele lugar está reservado para você, você vai ser convidado a sentar ali. Por isso Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: o maior cargo que nós podemos ter na palavra de Deus, né, na vida cristã, é o cargo chamado servo. Nós vivemos uma geração que ser o servo não é muito agradável, não é muito chamativo. Mas o que o Senhor Jesus nessa manhã está me chamando e está te chamando é para sermos apenas servos e nada mais. Mestre, só tem um. Né? Guia, só tem um. A nossa vida, irmãos, nessa terra não é para ser glorificada. A nossa vida nessa terra é para glorificar ao nome do Senhor. E aí Jesus vai falar: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. E aquele que quiser ser o maior, ele seja o menor. Que nessa manhã nós possamos aprender com Jesus. Jesus era tão bom de se aprender com ele. Porque Jesus ele anda na contramão do mundo.
Jesus vai na contramão dos fariseus, na contramão dos escribas, e ele mostra a importância de sermos alguém que serve ao reino de Deus, alguém que serve ao próximo. Como é? Mas eu vou servir, e quem vai me servir? Não se preocupe, que a tua recompensa não vem do homem, a tua recompensa vem do Senhor. Quando você serve, o próprio Deus é a sua recompensa. O próprio Jesus nos evangelhos vai dizer também que aqueles que oram alto para os outros ver, nas praças, como até o texto de hoje também cita, eles já receberam a sua recompensa. E quando é que eu vou receber a minha? Quando eu entendo que a minha recompensa não vem do homem me ver, mas vem de Deus me ver. Amados irmãos e irmãs, precisamos ser notados por Deus. Se o homem não está te vendo, se o ser humano não está te recompensando, melhor ainda, o nosso Deus não deixa passar nada desapercebido. Miqueias vai dizer que há um memorial diante do Senhor. Miqueias ou Malaquias? Acho que é Miqueias. Tem um memorial diante do Senhor. O que é um memorial? Um lugar que fica registrado algo. A gente tem lá a lápide, o memorial da lápide, de uma sepultura. É uma frase sobre aquela pessoa que vai eternizar a memória daquela pessoa ali. Assim é as nossas obras diante de Deus. Diante de Deus há um memorial. Está fixado. Tudo quanto eu faço, tudo quanto eu procedo, está fixado diante do Senhor. Por isso, nessa manhã, não se preocupe em querer reconhecimento. A própria Bíblia vai dizer que aquele que se exalta será humilhado. E quem se humilhar, esse será exaltado. Que o Senhor Deus nessa manhã nos ajude a não sermos como os escribas e os fariseus, a não procurar a viver de teorias, mas sempre de práticas, a não viver, amados, para agradar e para mostrar nossas obras aos homens. Não. Nós vamos fazer obras sim, vamos servir sim, mas não na intenção de alguém bater uma foto, registrar o momento que você está doando algo para a igreja, ou está ajudando um pobre na rua, um morador de situação de rua. Não! Tudo que nós vamos fazer é para que o lá de cima, o Senhor, possa contemplar e possa nos recompensar segundo as obras das nossas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Por mais um dia que nós ouvimos o Evangelho do dia. O Senhor fala em nossos corações. Porque o Senhor é o Deus que verdadeiramente nos ensina o caminho que nós devemos andar. E nós te pedimos, Senhor, pela tua eterna graça, nos ajuda, nos dá a motivação certa, para que verdadeiramente possamos, meu Pai, ter uma vida de prática, uma vida, Senhor Deus amado, não de teorias, não de religiosidade, mas de atitude cristã. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui no Manhã com o Evangelho no dia de hoje. Abençoa aqueles que irão entrar. O Senhor conhece todas as necessidades. Supre, Jesus, todas as nossas necessidades, para que possamos, Senhor, vivermos o melhor de Deus para nossas vidas. Abençoa o nosso dia, a nossa semana, e que a tua graça seja sobre nós.
Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor te fortaleça na sua caminhada, na sua fé, para que você viva tudo que Deus tem para você. Que Deus abençoe toda a nossa vida e nossa casa e tudo que é nosso. Amém? Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho agora ou mais tarde. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia de vitória na presença dEle. Fica com Deus, graça e paz.